Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para podermos cultuar ao Senhor juntamente com vocês. É sempre uma alegria nós podermos estar juntos, ainda que à distância, né? Já voltamos os nossos cultos presenciais, parcial, mas ainda estamos realizando este trabalho para os irmãos que estão em casa. E é uma alegria nós podermos fazer este trabalho aqui na casa do Senhor. Eu vos convido para nós estarmos orando, para darmos início ao culto e para pedir que o Senhor continue nos abençoando e também visite a cada irmão que está em casa nos acompanhando através deste meio de comunicação. Oremos ao Senhor. Bondoso e maravilhoso Deus, no nome precioso de Teu Filho Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, te louvamos a Ti, ó Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui realizando este trabalho. Pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoando, que o Senhor possa estar direcionando todas as coisas, ó Pai querido. Pai Santo, te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de todo o mal. Sabemos que todas as coisas acontecem por permissão do Senhor. Nada acontece se o Senhor não permitir. Por isso, ó Pai, nós te louvamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus querido, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, ó Pai querido, de todo o mal. Pedimos, ó Pai Santo, que abençoe todos os teus servos que estão nos acompanhando, ó Pai querido, que estão nos assistindo, ó Pai querido, neste momento, que o Senhor possa visitar cada um, ó Pai, saindo de encontro às necessidades dos teus servos, também estar abençoando cada família, ó Pai, que o Senhor possa estar despertando, ó Pai querido, a cada um na tua presença, pois é no nome precioso de teu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos na certeza da vitória. Amém. Glórias a Deus. Eu convido os irmãos para nós estarmos lendo a palavra do Senhor no livro de aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1, para que nós possamos estar meditando nessa passagem. Glórias a Deus. Nos diz assim a palavra: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Louvado seja o nome do Senhor, que possamos ficar com essa passagem que temos lido para a nossa meditação. Nós vamos estar ouvindo o Ministério de Louvor, louvar o nome do Senhor Jesus, e que você também possa, juntamente com o Ministério de Louvor, estar louvando ao Senhor. Libere o seu louvor ao Senhor, que tudo tem feito por nós. Saudamos irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus com o hino da harpa de número 243, que nos traz por título Ao Abrir do Culto. Jesus Cristo.
Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos mais uma vez adorando ao Senhor. Nas terças e quintas-feiras nós vamos continuar os nossos cultos remotos, online, né? Aos domingos temos 2 reuniões já presenciais dentro daquela limitação permitida por lei, né? Ou seja, às 10 da manhã e às 19 horas, tanto no Templo Central como em todas as nossas congregações do município de Cachoeira Paulista. Queria lembrá-los, antes de nós irmos para a Palavra de Deus, de que nós estamos tanto na igreja sede quanto nas congregações com irmãos e irmãs, cuidando da recepção, fazendo a higienização dos irmãos que chegam para o culto, tá certo? Com o uso de álcool em gel. Os templos estão todos adequados de acordo com a orientação sanitária, né? E dentro dos nossos templos nós temos que manter o distanciamento, mesmo que seja da mesma família. Isso não é uma regra nossa, nem dos nossos recepcionistas. Nós estamos acatando as ordens e a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar, não é, irmãos? Então nós somos um povo obediente, ordeiro. Então os irmãos que vêm ao templo aos domingos, saibam disso, tá certo? Os nossos bancos, os assentos em geral, estão todos demarcados. Aqui na igreja sede nós estamos com as marquinhas, né? Em cada lugar, na cor de rosa, tá certo? Onde tem uma marquinha cor de rosa é o lugar que pode se sentar, mantendo 1,5 metro de distanciamento de um para o outro, como nos ordena, né, a lei, o Ministério de Saúde. Enfim, irmãos, nós estamos reiniciando os cultos presenciais e domingo foi o primeiro culto presencial e Deus operou maravilhosamente, tanto aqui no Templo Central quanto nas congregações. Os dirigentes estão nos dando um feedback de como foram os cultos realizados e o Senhor tem abençoado, pessoas retornando para o Senhor Jesus, né? Vidas sendo renovadas e abençoadas. Então estamos alegres, ainda que não podemos reunir com todos ao mesmo tempo, né? Mas estamos aqui. Então, se você pode congregar, principalmente você jovem e adolescente que não veio no domingo passado, venha no próximo domingo. Aproveite, né, que você tem saúde, disposição, dedique esse tempo ao Senhor. O Senhor conta com isso, com a sua participação para o reino de Deus. E em casa devem permanecer os irmãos que têm comorbidades, ou seja, que faz parte do grupo de risco. Nós temos orientado assim, tá certo, irmão? Para o seu bem, para o bem daqueles que vêm também. Assim você não coloca a sua vida em risco, não coloca de outras pessoas em risco. Tudo isso, irmãos, é mandamento do Senhor, né? Quando a Bíblia diz que nós temos que honrar a Deus também com o nosso corpo. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos diz assim: se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Essa palavra é pesada, é forte, mas é palavra de Deus. Nós precisamos lembrar disso. Nós não podemos destruir esse templo, né? Que é o corpo nosso, é o templo do Espírito Santo. Então pense nisso e você que pode congregar, venha participar presencialmente dos cultos e certamente Deus tem uma bênção para você. E você que não pode, vai congregando em casa mesmo ainda, tá bom? Os cultos vão continuar sendo transmitidos. Lembrando também, né, os irmãos que têm crianças pequenas, a orientação é a seguinte: se a criança já é maiorzinha e se assenta no banco sozinho, né, onde está marcadinho, maravilha. Mas se é criança de colo, nós lembramos que tem que permanecer no colo dos pais. Mesmo os maiores, os pais devem estar orientando para não ir toda hora ao banheiro, para não estar tocando nas superfícies, para o bem da sua criança, viu, irmãos? Não é nada por exigência da igreja, é regra sanitária. Então, que a criança permaneça junto dos pais, sempre com o uso da máscara, assim como os adultos têm que ficar com a máscara, enfim, essas coisas que os irmãos já sabem, só estou reforçando, tá bom? O primeiro domingo já foi uma bênção, e no segundo vai ser melhor ainda, eu estou acreditando nisso, e Deus certamente tem muita bênção para nos dar. Glória a Deus. Vamos então à palavra do Senhor, neste culto de terça-feira, neste culto de ensino, neste culto de doutrina,
como nós assim o chamamos. Eu convido os irmãos para a leitura de um texto que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem obreiro Timóteo, no capítulo 4, versículos 6 até o 9. Diz assim a bendita e gloriosa palavra do Senhor: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da a que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Glória a Deus pela sua palavra. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha aqui o dever, a missão, vamos dizer assim, de orientar os obreiros que ele ia estabelecendo, levantando para cuidar do rebanho, da obra de Deus. E entre eles foi levantado o jovem obreiro Timóteo, onde Paulo até o chama de filho na fé, Paulo era o pai na fé, vamos dizer assim, de Timóteo, sempre orientando, sempre dizendo para Timóteo como que ele deveria agir, porque Timóteo era um jovem obreiro. E todos nós, irmãos, precisamos de alguém que nos oriente, que nos ensine. Você que é jovem, que está recebendo agora este conselho, este ensino da palavra de Deus, não se esqueça, ouça os mais experientes, os mais velhos já viveram mais que você, jovem. Então eles já erraram mais, eles já caíram mais e se levantaram, não é assim? Quanto mais nós vamos vivendo, mais calejados nós vamos ficando nesta caminhada e podemos orientar outros para que não cometam os mesmos erros que nós cometemos, para que não sofra muitas vezes aquilo que nós sofremos no passado por não ter sido orientados ou talvez por não ter escutado a orientação que recebemos, E não queremos que isso se repita na vida dos mais jovens. Por isso que os mais velhos sempre estão a ensinar os mais jovens. E isso é bíblico, Muito bem, então o apóstolo Paulo, ele escreve 2 cartas a Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo. São 2 cartas do apóstolo Paulo ao obreiro, chamado Timóteo, ao pastor Timóteo, ao ancião Timóteo, ao cooperador Timóteo, ao bispo Timóteo, como cada um chama, as denominações qualificam assim, porque são palavras sinônimas, e são palavras que podem ser empregadas, tanto faz chamar pastor, bispo, ancião, Tá tudo certo, presbítero, tá tudo na mesma raiz da palavra, como os irmãos sabem. Muito bem, então, queridos, Paulo, ele fala para Timóteo, nesses pequenos versos que lemos, o seguinte: se você propuser essas coisas que eu estou falando para você, Timóteo, se você levar isso adiante, esta proposta aos irmãos para viverem essa vida da maneira que a palavra de Deus nos ensina, da maneira que Jesus nos orientou, então você será um bom ministro de Jesus Cristo. Se você fizer isso, você será um bom ministro, um bom servo de Deus, um bom cristão. Se você fizer e propuser que outros façam aquilo que a palavra de Deus nos ensina, criado com as palavras de fé e da boa doutrina que tem seguido. Palavras de fé. E eu queria dizer para você, você tem dito palavras de fé? Pastor, como é que é isso? Palavras de fé, irmãos, eu não estou ensinando aqui você viver recitando, mentalizando, coisas positivas como alguém tem ensinado. Claro que as palavras de fé são positivas, mas são palavras de fé. Por exemplo, esta pandemia nunca acaba. Aí você fala uma palavra de fé, mas vai acabar em nome de Jesus. Mas isso assim, mas vai dar certo em nome de Jesus. Mas eu vou vencer em nome de Jesus. Isso é palavra de fé.
A Bíblia diz que o Senhor está conosco. Então você falar palavras de fé, viver pela fé, acreditar naquilo que ainda você não está enxergando com seus olhos. E o apóstolo diz isso para Timóteo, né? Você foi criado com palavras de fé. O cristão verdadeiro, irmãos, ele não fica falando palavras de derrota, palavras de morte, palavra, né, só de fracasso. Não, mesmo nas crises, nas dificuldades, ele diz palavras de fé. A Bíblia nos diz que havia um garoto, né, um adolescente, que veio a óbito, né? E quando se pergunta se vai tudo bem na casa daquela mulher onde a criança tinha morrido, ou o jovem tinha morrido, a Bíblia diz que quando o profeta pergunta, vai tudo bem na tua casa? Ela responde, vai tudo bem. Mas como que vai tudo bem se tem morte em casa, irmão? Mas ela falava palavra de fé. Ela estava dizendo, vai tudo bem, porque ela estava sabendo, Deus está comigo, e onde Deus está, vai tudo bem. E se Ele quiser devolver a vida, Ele vai devolver, e vai continuar tudo bem. E se Ele não devolver a vida, vai ficar tudo bem, porque Ele é o Deus que faz a vida ficar tudo bem. Então, viver por fé é assim, palavras de fé são essas. Quando Abraão vai ao Moriá, ao Monte Moriá, para sacrificar Isaque, que Deus pedira, chegou a um certo ponto do monte, a Bíblia diz que ele ordenou que os seus servos ficassem ali. E olha a palavra de fé que Abraão diz, eu e o moço subiremos e sacrificaremos e voltaremos. Ué, mas ele não ia matar Isaque? Como é que ele está dizendo que voltaremos? Porque ele estava dizendo pela fé, era o que estava no coração dele. Eu vou imolar o moço como Deus mandou, mas ele é filho da promessa, Deus me prometeu, então de certo depois que eu matar, né, e sacrificar e entregar ele a Deus, Deus vai ressuscitar e vai me entregar, e eu vou voltar com esse moço. Ele profetizou, ele pronunciou palavras de fé. Eu e você precisamos pronunciar palavras de fé, criados com as palavras de fé e da boa doutrina que tem seguido. Qual é a doutrina que nós temos seguido, irmãos? É a doutrina televisiva? É a doutrina, né, dos filósofos da nossa geração? É a doutrina dos gurus? Né? Que doutrina temos seguido? Se é a doutrina de Cristo, então é a boa doutrina. O que é doutrina mesmo, pastor? Doutrina são ensinamentos que servem de base, de alicerce para uma vida. Os usos e costumes mudam, mas a doutrina bíblica não muda. O Senhor nosso Deus é o Deus que não muda. Então a doutrina da salvação, a doutrina da vida eterna, ela é a mesma. Passam quantos anos, ou séculos, ou milênios, mas a palavra doutrinária é a mesma, ela não muda. O que muda são os costumes, os usos, não é assim? Numa época se usa determinado tipo de roupa, numa época se usa, né, morar em determinado tipo de casa, enfim, irmãos, a cultura, né, os usos e costumes estão muito ligados à cultura de cada povo, até mesmo de cada região, mas a doutrina de Cristo, ela é a mesma aqui, ela tem que ser a mesma lá no Japão, ela é a mesma aqui, ela tem que ser a mesma lá em Israel. A doutrina é uma só. Amém? E aí, ele continua dizendo para Timóteo, mas olha, Timóteo, rejeite as fábulas profanas. O que são fábulas? São contos, são pensamentos, são historietas que não levam a nada, que não produzem em nós vida, que não produzem em nós esperança de vida eterna, que não produzem em nós santificação, crescimento espiritual. São fábulas, são disse-me-disse, são conversinhas, né? E aí ele está dizendo, mas se você quer ser um bom servo de Deus, né, você rejeita esse tipo de coisa, tá certo? Essas coisas tolas, essas coisas que não tem nenhuma virtude de crescimento para aquele que ouve, para aquele que fala. Então, evita, rejeita. A palavra aqui diz rejeita. Mas aí ele entra numa outra questão que eu queria deixar muito claro nesse culto, né, para a nossa meditação. Mas, ele diz assim, exercita-te a ti mesmo em piedade. Ele está dizendo que o apóstolo, ou melhor, que o jovem obreiro Timóteo, o apóstolo Paulo está dizendo para ele, que ele deveria
exercitar-se em piedade. E vamos falar primeiro de exercício. Exercício, a palavra exercício aqui, ela é da mesma raiz da palavra que hoje nós conhecemos como academia. É um lugar em que se exercita, em que se coloca em prática uma disciplina corporal, não é assim? Quem frequenta academias, quem todo dia, né, faz lá os seus exercícios, sabe disso, exige disciplina. Eu caminho toda manhã. Mas hoje amanheceu, né, com uma garoa, será que eu vou caminhar? Mas tem que ter disciplina, tem que ter força de vontade, tem que ter ânimo, né? Outro faz outro tipo de exercício, assim por diante. Exercício fala de disciplina. E Paulo está dizendo para Timóteo, você tem uma disciplina na sua vida para que você seja um cristão piedoso. Exercita-te em piedade. E nós já vamos falar já sobre isso. E aí ele continua assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Ele não está dizendo que não aproveita, viu, irmão? Exercício corporal é bom. Quem pode praticar, pratique. Quem não está praticando, pense nisso, né? Às vezes, como eu, a gente se acomoda, a gente só anda de carro, a gente não faz caminhadas, não é assim? A gente não vai para uma academia e às vezes começa a sentir o corpo pesar, começa a sentir que estamos meio amarrados. Quando você tem uma disciplina com o seu corpo, em exercício, né, em alimentação adequada, em noite de sono bem dormida, você é saudável, você amanhece mais feliz, mais leve, mais tranquilo. E é isso que Paulo está dizendo. Mas ele está lembrando assim, esse exercício físico, corporal, aproveita para pouco, ou seja, aproveita só para esta vida terrena. Se você vai viver 80 anos, você vai chegar lá com qualidade, qualidade de vida. Se você vai viver 90, vai chegar com mais qualidade de vida se você tem disciplina, se você se alimenta corretamente, se você faz exercício físico. É isso que Paulo está dizendo, aproveita para pouco, ou seja, para essa vida terrena. Mas o exercício da piedade, ele está dizendo, aproveita-se para esta vida e para a vida que há de vir, ou seja, para a vida eterna, porque o exercício da piedade te faz levar frutos, boas obras para a vida eterna, e aí seremos galardoados pelo Senhor por aquilo que praticamos. Nós bem sabemos, é doutrina, que ninguém é salvo por suas obras, nós somos salvos por graça e misericórdia infinita de Deus. Pela graça somos salvos por meio da fé, né? Mas por que então as obras têm importância? Porque uma vez salvos, nós temos que viver uma vida de piedade. O que é uma vida de piedade? Então vou falar rapidamente, que já estamos caminhando para o final, de três aspectos, né, da piedade na vida de um cristão. Primeiro, um cristão piedoso para com Deus. Como é que é a vida dele? É uma vida de temor a Deus, de obediência, de adoração, né, de oração, uma vida consagrada. Aí a gente diz assim, aquele servo de Deus é um servo piedoso. Aquela irmã, mas que gostoso conversar com aquela irmã, é uma piedosa serva do Senhor. Ela vive em piedade, ou seja, ela vive em consagração. Isso eu estou dizendo no aspecto diante de Deus. As pessoas percebem que a pessoa tem comunhão com Deus, a pessoa está ligadinho com o céu. A vida da pessoa exala isso, né, irmãos? Porque o nosso Deus é um Deus piedoso. E quando nós temos muita ligação com Ele, muita comunhão com Ele, esta piedade também, ela se manifesta na nossa vida. Então, para com Deus é quando eu o adoro de coração, quando eu coloco as coisas dele em primeiro lugar, quando eu obedeço a sua palavra e assim por diante. Isso é para com Deus, o cristão piedoso para com Deus. Segundo aspecto, a piedade para consigo mesmo. Como é que é um cristão que é piedoso para consigo mesmo? É isso que nós já estamos aqui tentando trazer para os irmãos, né? Explicar para os irmãos. Primeiro, você cuida do templo, né? Que é o seu corpo. Então, você se cuida, que você sabe assim, eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quiser, porque o meu corpo não é meu. Ele é templo de Deus, ele é morada do Espírito Santo. Então, irmãos, se a morada não é minha, mas é do Espírito Santo, eu tenho que cuidar dela. Se você mora numa casa que não é sua, né? Humanamente falando,
você alugou um apartamento, uma casa, você, ao assinar o contrato, você coloca lá, né? Ou seja, o dono daquela casa coloca lá algumas regras e você tem que obedecer aquilo lá, porque você vai entregar um dia, né? Você vai entregar um dia aquele imóvel para o dono, você vai sair daquela propriedade, ela não é sua, você não é o proprietário, você só é o inquilino, você só está ocupando. Assim também, irmãos, aqui, olha, esse corpo, ele não é meu, a Bíblia diz que ele é do Senhor, ele é morada do Espírito Santo, eu sou apenas o inquilino, né? Eu estou dentro deste corpo, mas o que eu sou está lá dentro, isso aqui é só a casa, não é assim? E um dia tem que entregar a casa. Um dia essa casa vai ser entregue e eu preciso entregar de acordo com o que a palavra de Deus orienta. Então, um cristão piedoso para consigo mesmo é aquele que sabe respeitar o seu próprio corpo, sabe como deve buscar a Deus para uma vida, né, de santidade, sabe que ele precisa disciplinar, nós falamos de disciplina, exercício é disciplina, disciplinar o que fala, disciplinar o que ouve, disciplinar o que vê, o que assiste, por onde ele navega na internet, nos programas de televisão, o que ele lê, tipo de música que ouve, não é assim? É aquele cristão piedoso. Alguém diz, mas que pessoa piedosa, e percebe, não fazemos isso para ser visto pelos homens, mas a Bíblia diz, brilhe a vossa luz, né? Diante dos homens. Então, querendo ou não, irmãos, nós somos como uma vitrine, as pessoas estão olhando para nós e vão ver se somos verdadeiramente piedosos, conforme a Bíblia nos ensina a ser, ou se só somos crentes de fachadas, né? Cristãos só de aparência. E aí fala então aqui que é para exercitar na piedade. E aí eu disse, então a piedade pode ser em relação a Deus, em relação a mim mesmo, eu preciso ser piedoso, né? Saber como proceder, saber como entrar e sair em qualquer lugar, sabendo que eu represento o Senhor que habita em mim. E por último, o terceiro, né, aspecto que eu quero falar rapidinho, é com relação ao próximo. Como é que eu sou piedoso com relação ao próximo? Quando eu estendo a mão para o aflito necessitado, quando eu oro por alguém, quando eu me coloco no lugar do sofredor e sofro com ele, tento amenizar o sofrimento dele e tento ajudar o máximo que eu posso ao próximo, tento dar bom exemplo ao próximo, né? E esse próximo vai desde os meus filhos até quem eu não conheço, né? Até o indigente, o andarilho que bate na minha porta. Como é ser piedoso para com o próximo? É estender a mão. Uma vez, né, a Bíblia diz que o Senhor mandou Pedro falar com Cornélio. Quem era Cornélio? A Bíblia diz que ele era um homem piedoso, piedoso para com o próximo. Ele dava esmolas de uma maneira, irmão, para ajudar, para tirar as pessoas da miséria, da pobreza. Ele queria tanto ajudar, ele fazia aquilo com tanta piedade, com tanto, né, com tanta força espiritual, vamos dizer assim, que a oração de Cornélio foi ouvida e o Senhor mandou que buscasse ele para a salvação. Vai lá, prega para ele, fala para ele que as orações dele estão diante de mim, porque ele fazia essa atividade de piedade que era ajudar alguém. Então, ser piedoso é muito além de dar uma cesta básica para alguém. Ser piedoso é muito além de você fazer uma limpeza no seu guarda-roupa e dar aquilo que não te serve mais. Isso tudo é muito bom, devemos fazer. Mas eu estou dizendo que exercitar a piedade é exercitar isso, uma vida de temor a Deus, uma vida de obediência à palavra, uma vida de respeito ao próprio corpo, uma vida de respeito e empatia pelo próximo. Isso é uma vida de piedade. E essa noite, a palavra que Deus nos dá, né, nesse momento de estudo, é exatamente isso. Exercita-te na piedade. Vamos nos disciplinar, irmãos, para ser mais piedosos do que nós estamos sendo até agora. Deus requer de nós, assim como Paulo escreveu para Timóteo, você tem que ser um cristão piedoso, Timóteo. Faça exercício físico, mas saiba que isso aproveita pouco. Porém, a piedade aproveita para essa vida e para a vida futura. Há galardão reservado para os cristãos piedosos. Que Deus em Cristo nos abençoe e que este fruto do Espírito, né, esta piedade que só Deus pode gerar em nós, seja agora gerada na sua vida, na minha vida, na vida de todos que estão em contato com esta palavra. Seja abençoado, seja piedoso e piedosa
porque isso agrada ao Senhor. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto de adoração ao Senhor. Nós vamos agora ouvir um hino de louvor e após esse hino nós estaremos orando e agradecendo ao Senhor nosso Deus. Amém. Glórias a Deus. Vamos continuar com esse mesmo espírito de adoração ao nome do nosso Deus. E vamos engrandecer o nome dele, louvando ao Senhor com o hino que tem por título Deus de Promessas. Esse Deus tem feito promessas, meus irmãos, para mim e tem feito para você também. E mesmo nesses tempos difíceis, eu quero que você creia que as promessas de Deus ainda estão de pé. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
Creia, meu amado irmão, creia, meu amado irmão, que as promessas de Deus, elas vão se cumprir, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus pelo belo cântico que acabamos de ouvir em louvor ao Senhor, que Ele tenha também falado ao seu coração. Agora vamos agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos concedeu, esperando que muito logo possamos estar novamente juntos, meditando na palavra de Deus. Oremos. Amado Pai Celestial, graças te damos pelo seu amor, sua bondade, sua infinita e grandiosa misericórdia. Pai, nós te suplicamos agora, faz de nós cristãos mais piedosos, Senhor, porque a piedade em tudo é proveitosa, tanto para esta vida quanto para a que há de vir. Eterno Deus, gera em nós piedade, Senhor, que sejamos conhecidos como cristãos piedosos verdadeiramente, não apenas cristãos de fachada, não apenas religiosos, denominacionais. Senhor, quanta disputa hoje, quanta briga até podemos dizer neste sentido. Uns levantam a bandeira da sua denominação mais do que qualquer coisa. Ó Pai, que isso seja tirado de nós, que nós possamos entender que não é a denominação que nos faz ser fiéis, é a Tua palavra, é a obediência ao Senhor, é a piedade que faz a diferença. Então nos ajuda a ser assim, Senhor, cristãos piedosos que agrade ao Senhor. Abençoa cada casa, cada família, cada participante deste culto, Senhor. Onde houver um servo do Senhor, derrama bênção, derrama virtude, derrama saúde, derrama alegria, repreende o mal, o pecado, a depressão, a enfermidade. É o que nós te rogamos em nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém.